Porque a causa, minha gente, ela é perene. São leis divinas, imutáveis. Está disponível para todos. Isso requer um esforço muito grande. Então, ser líder é algo bom, mas, ao mesmo tempo, exige daquele que está exercendo essa liderança um esforço enorme. Porque, naturalmente, a ele converge tudo aquilo que os liderados necessitam. E, para ele atender, ele tem que realmente ter um esforço maior. Francisco de Assis, ele só ia dormir depois que todos, ele passava de um a um. E eles dormiam, era no relento. O travesseiro dele, às vezes, era a raiz de uma árvore. Mas ele só ia dormir depois que todos ele cumprimentava e observava se todos estavam dormindo. Porque ele era um líder, ele exercia a liderança. O esforço dele era maior. Então, a mesma coisa, o líder que estava exercendo esse papel, ele tem que ter uma doação pessoal muito grande. Líder e liderança, gerente e gerência. Isso aí tem diferenças. Às vezes nós confundimos. Não é a mesma coisa. Gerência não é algo que se faça para os outros. Gerência é algo que se faz para as coisas. Eu gerencio o meu cheque, eu gerencio o meu carro, eu gerencio a minha casa. Para a pessoa, eu gerencio a mim mesmo, mas eu não gerencio outras pessoas, não. Então, isso é importante, que muitas das vezes nós perdemos esse foco e aí fazemos um papel, achando que estamos exercitando aquele papel ao qual nós estamos com o cargo e, na realidade, estamos querendo gerenciar pessoas. Gerencia-se coisas e lidera-se pessoas. Isso é válido para em casa, para o filho. Nós não gerenciamos nosso filho, nós lideramos os filhos. Então, liderança... Alguém queria fazer? Por favor, pode estar à disposição. Tem. Então, liderança é uma habilidade de influenciar pessoas para trabalhar, e agora com gosto, entusiasticamente, por um objetivo. Não o objetivo do líder, mas o objetivo comum. Porque senão ele vai sozinho. Ele não precisa liderar ninguém. Então, todos têm que entender o objetivo para que é que está se indo. Senão, não tem esse aspecto. Eu quero sair para tal lugar, eu vou sozinho, eu não preciso chamar ninguém. Mas quando nós lideramos, nós estamos liderando com essa habilidade, influenciar pessoas para que elas vá a algum local, ou vá a algum objetivo, ou que elas atinjam o ideal comum. Se nós fizermos uma análise de todos os líderes, todos tinham esse objetivo comum. Em alguma coisa eles colocavam e houve a liderança. Seja pela liberdade, aí nós temos um exemplo de Tiradentes lá, né? No Brasil, seja por uma doutrina, seja por uma religião, seja por um ideal qualquer, nós estamos liderando pessoas que precisam ter o mesmo ideal que nós, a mesma doutrina que nós. Então, as nossas lideranças no movimento espírita, elas têm que ser voltadas todas para um bem comum, um objetivo comum. Qual é o comum nosso? Doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Então, todos temos que convergir para isto. Aí é que a liderança tem esse papel de fazer com que essa habilidade conduza a todos, influencie a todos, para poder todos irem de maneira espontânea, voluntária, para aquele mesmo objetivo.
E o que é habilidade? É simplesmente uma capacidade adquirida. Opa, então se o líder, ele precisa ter a habilidade de conduzir pessoas, e a habilidade é uma coisa que eu adquiro, então eu posso aprender a exercer liderança. A liderança é nata, etc. Sim, alguns têm, mas isso também pode ser aprendido. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como é que nós vamos fazer isso? É o nosso objetivo, nós estamos aqui para refletir sobre esse ponto. Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Nós temos exemplo na história de homens que levaram para todos os cantos. Não é? Levaram para a guerra total, outros levaram para o ideal do bem, outros levaram para outros ideais que era a ausência do bem, e assim essas lideranças vão acontecendo, e essas pessoas vão exercitando essas habilidades. Como receber as ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definições, dons voluntários. Como é que eu vou querer que alguém me siga e que use as suas ideias, a sua confiança, use a sua criatividade, aquilo que ele de melhor faz? Isso tem que ter uma ciência para poder fazer essas coisas. Alguém diz assim, mas isso eu posso procurar no mercado, encontro alguém, pago e essa pessoa faz o que eu quero. Não é bem assim. Nós vamos verificar por quê. Então, para nós compreendermos melhor essas coisas, nós precisamos entender um pouco essa questão do tipo de influência. Nós precisamos compreender o que é poder e o que é autoridade, para distinguir isto, né? E não, durante esse exercício de conduzir as pessoas, não confundirmos uma coisa e outra. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Então, eu sou o chefe, ele é o subordinado, ou você faz ou você perde o emprego. E aí eu vou me submeter. Naturalmente, isso não é um líder. Ele está usando o poder, a força para que o outro faça o que ele quer. Né? E isso fica muito difícil quando nós lidamos com o espírito, até no lar. Um filho, você vai fazer porque eu quero que faça. O pai está exercendo o poder. Ele não está sendo um líder. Para liderar, ele tem que dialogar com o filho, tem que convencê-lo, tem que ter habilidade, e o filho não vai fazer realmente aquilo que ele queria, porque o pai convenceu. Agora, fazer isso é tempo, é muito mais fácil de ser assim. Eu sou seu pai, e a partir de agora você não faz, porque ele não precisa. E eu não quero, pronto. Aí o filho vai olhar, só que essa geração nova, na minha geração, isso era muito tranquilo, não precisava nem falar nada. Entrava, estava o pai e a mãe conversando com os adultos, aí nós chegávamos e dizia assim, a benção, quem tinha padrinho dizia assim, benção padrinho, benção madrinha, né? E já dava logo, saía para brincar lá fora, porque aquilo era conversa de adulto, criança não podia. E quando a gente entrava, demorava, a mãe olhava o pai assim, aquele olhar diferente, já sabia, já era uma comunicação que no olhar, e ai que não cumprisse, né? Quer dizer, é natural que as mudanças, aí, buscaram soluções, os espíritos se renovam, chegam espíritos novos, e aí agora são os espíritos do porquê. Mas papai, por que isso? Pai que se vire para explicar. Né? Porque se não explicar, ele vai fazer o que estava fazendo, porque ele não admite fazer uma coisa sem compreender. Certa feita, eu morando, isso foi 2011 para 2012. Eu morava numa casa que não era minha, um próprio nacional, em virtude da função que eu exercia, e eu recebi lá uns amigos que vieram. Então, a filha dele tinha uma criancinha, e tem uma piscina na casa. E a criancinha, todo mundo conversando, ela estava chegando lá.
Aí a mãe pegava, não pode, não sei o quê, aquela coisa, puxava, veio, aquilo já estava incomodando. Aí eu me lembrei dessas coisas, né? Aí eu chamei ela no canto e fiz assim, faz o seguinte, chama ele, conversa com ele. Vai na piscina, explica para ele que é perigoso. Mostra para ele assim quando cai e volta. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ela me olhou assim, demorou mais, né? Porque ela tinha que fazer isso. Foi lá, conversou com ele. Molhou a mãozinha na água, mostrou. Aí ele viu, olhou para ela, tudo. Ela criança, devia ter seus 2 ou 3 anos. Acabou o problema. A criança não foi mais na beira da piscina. Quer dizer, é uma forma, é uma geração nova, são espíritos novos que vêm nos ensinar também a maneira de educar. E se não for assim, no meio militar tem uma coisa que nós dizemos das turmas. Todo ano é formada uma turma de oficial. Chega no final do ano, aquela turma completa o ciclo e vai. Então nós dizemos que a turma anterior é sempre pior do que aquela turma que está saindo. E tem que ser. Porque quer dizer que está havendo uma evolução. Aquela turma que está saindo esse ano é melhor do que a turma que saiu ano passado. Se não for assim, se for pior, aí é que a coisa está ruim. Se for igual, estacionou, o tempo passou e nada melhorou. Então é sinal que a cada ano as habilidades, o ensino, as adaptações, aquela turma pegou um outro contexto que aquela anterior não pegou. Então ela vai fazendo isto. Então estas coisas nós temos que colocar na nossa mente, nas nossas concepções, para que nós possamos ter um trabalho, desenvolver habilidades, exercer liderança, mas respeitando esse componente, principalmente nós, espíritos, que sabemos que as gerações são espíritos novos que vêm. Nós vimos ontem, está na Gênese, a nova geração. Vamos conviver, nós estamos na transição, o da velha geração com o da nova geração. O que quer dizer? A velha geração são aqueles espíritos que estão ainda muito debitados e que não conseguiram suplantar as suas más inclinações. A nova geração são espíritos melhores, que às vezes são de outra humanidade, que estão vindo para nos ajudar. Einstein, por exemplo, era um estranho. Não era um estranho no nosso meio? Com certeza é de outra humanidade. Mozart, de outra humanidade. Esses espíritos vêm para trazer até nós, pela misericórdia do Pai, dentro de um planejamento, um progresso para que nós possamos, dando exemplo de liderança, como é que se faz. Mandela, por exemplo, 25 anos preso. Quando saiu o presidente, aí o pessoal, pronto, agora é que ele vai passar aqui, é o que se esperava, né? Pegou aqueles que conviveram com ele para trabalhar junto. Usou o que nós espíritas devemos fazer, ele não era espírita. Reconhecido no mundo, respeitado, por uma atitude inesperada, que devia ser o contrário. Porque a atitude esperada era justamente do revide, da reação, de você reagir, porque aquele tempo todo sofreu. É por isso que o povo hebreu com Jesus não aceitou. Porque queria que Jesus fosse aquele mestre esperado para ser o rei que ia dominar e, a partir daí, tornar os outros escravos e eles não serem mais escravos, seriam os patrões naquela época. Mas não era isso, Jesus não veio para fazer isso, nem agradar esse povo. Ficaram decepcionados, porque muitos aceitaram Jesus. Mas na hora do testemunho, que eles esperavam, que Jesus, como Judas, esperava que aquela ação, Jesus iria usar todos os seus poderes para se livrar da culpa, de todas as injúrias, etc. Essa era o que ele pensava. Como todos os demais. Aí chamam de covarde. Chamam que ele, na hora exata, desistiu e, por isso, não o aceitam como sendo o Messias. Até hoje, muitos espíritos estão trabalhando contra o bem, contra Jesus, por causa disso. Agora, a autoridade já é diferente. É uma habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Por que é que nós estamos seguindo Jesus? A influência dele, o exemplo que ele deu.
E todos nós voluntários. Não tem ninguém aqui que não seja voluntário para servir a Jesus. Nós somos tão voluntários que Emmanuel diz assim, que nós somos escravos voluntários do Cristo. Porque como nós vimos ontem, ser escravo, ser servo, não conhece nada que o Senhor, então nós não somos. Mas nós fizemos a opção de ser servo dele, de ser escravo, mas voluntariamente é diferente. Eu quero ser escravo do Marcelo, eu quero ser, Marcelo, mas não, que é isso? Não, mas eu sou o seu escravo, estou escolhendo ser, eu vou te servir, lavar teu pé, tua mão, tua cabeça, não é? Então pronto, ele aceita. Então no momento que ele aceita, eu passo a ser um escravo voluntário. Na hora que ele me pede uma coisa, eu vou fazer, e outra coisa, ele veio com isso, tanta piedade minha e com misericórdia, que ele não vai me tratar como escravo. Muda a relação. Agora é diferente. Ele quer um escravo, compra, faz tudo, briga, e de repente eu não quero ser escravo, aí eu sou jogado a ser escravo a ele. É bem diferente. A terminologia é a mesma, mas a relação é bem diferente. Olha essa informação. Alguém pode estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Isso acontece sempre. Sou o chefe, mas eu não tenho autoridade. Tenho poder. Ou ao contrário, uma pessoa pode ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. Isso não acontece? Às vezes, na época das amas, daquelas empregadas que existiam, na época da escravidão, a autoridade estava na ama, na escrava. Porque o dono da fazenda, o dono de engenho, ele tinha o poder. Mas na hora mesmo das coisas se acertarem em termos, ia lá, recorria para aquela ama, intimidade, aí lavava a sua alma, conversava, contava as coisas, a outra ajudava, fazia isso. Porque a verdadeira autoridade estava com ela, não estava com o dono da fazenda. Então o ideal é que uma pessoa no poder também tenha autoridade. Aí tá beleza. Né? A pessoa tem o poder e tem autoridade. Porque ele está exercendo algo, mas ele exemplifica, ele é reconhecido, é uma pessoa que é respeitada. Jesus não teve nenhum poder na terra. Ao contrário, deram a ele uma cruz de espinho dizendo que ele era rei. O poder dele não estava na terra. Mas na terra ele teve toda a autoridade como ninguém jamais o teve. E as coisas só aconteceram na hora que realmente a sua autoridade deixou que as coisas acontecessem. Porque ele dizia para aqueles todos que estavam assim, imediatamente. A reação deles era matá-lo na hora, mas não matava. Imaginemos nós, numa tradição, numa cultura, que é adúltera, porque naquela época a coisa era tão séria que eu não entendi como é que uma mulher adultera sozinha, né? Tem que ter, é igual corrupto e corruptor, né? Tem que ter, não pode ter um sem o outro. São duas coisas. Para ter corrupção, você tem que ter o corruptor e o corrupto. Então, para ter uma adúltera, tem que ter um adúltero também, ou quem leva a isso. Mas a cultura dos homens levava aquilo. Imagina, naquele momento, estar se apedrejando uma mulher, trazendo para se fazer esse apedrejamento, diante dele, e ele só escrevendo umas coisinhas que dizem que o que ele escrevia era a mazela de cada um. E o pessoal olha aquilo e traz para ele fazer um julgamento para testá-lo. E a sua autoridade diz, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. E ninguém jogou, e a partir daí começaram a sair. É uma autoridade, um magnetismo, que vai lá no inconsciente profundo das pessoas. Naturalmente, o Cristo, como nós sabemos, ele conquistou isso ao longo da sua evolução. Que um dia também nós teremos essa autoridade, quando nos tornarmos perfectíveis, perfeitos como ele é. Esse é o caminho de todos nós. Poder, nós podemos até ser vendido, comprado. Fui alçado presidente do país A,
Meu amigo Marcelo agora vai ser meu ministro. Ministro da Saúde, só que ele não é médico. Aí eu trago ele, ele vai ser ministro da Saúde. Acabou, está aí. Ó. Poder pode ser dado, tomado, depende disso. Com autoridade isso nunca acontece. Não tem jeito. Você ser todo-poderoso, ser rei, e chamar alguém para dizer assim, olha, vem agora a autoridade para cá para fazer. Porque quando chama a autoridade que ele imagina, a autoridade diz, não, eu não vou. Justamente porque ele tem autoridade. Então, por isso que a autoridade é uma conquista. É algo que nós devemos trabalhar, desenvolver em nós. Ela não pode ser comprada, nem vendida, nem dada ou tomada. Diz respeito ao que se é como pessoa, ao caráter, à influência que se estabelece sobre as pessoas. Isto é autoridade. Isso é conquista. Isto é uma vida de relação, é uma vida de respeito, de observação, para que se possa... Isso é tão sério que é um magnetismo tão grande que impede qualquer investir da conta. Eu dei um exemplo fictício aqui, daquele do espírito. A autoridade do dialogador, pelo seu exemplo, é que amansou o outro, que estava tão raivoso que voltou fazendo um relatório, e é isso que pode acontecer conosco. Mas a autoridade só conquista no exemplo, quando as pessoas assim o fazem. Agora, o poder ele corrói os relacionamentos. É-se capaz de obter algum proveito do poder e até realizar coisas. Mas, com o passar do tempo, ele se torna muito danoso para os relacionamentos. Que ele torna opressivo. Né? Ele tolhe a liberdade do outro. Ele impõe as coisas. E isso nem sempre é aceito. E nos dias de hoje, eu diria que não é aceito. Exceto naqueles bolsões que ainda existem na face da Terra, onde o processo evolutivo não chegou a determinados níveis. Mas isso está mudando. Porque com a globalização, as pessoas vão tomando conhecimento. Não é bem assim. Bem ou mal vai chegar. Eles vão vendo exemplo. Eu nunca vi um índio ir a uma cidade, ir ao shopping, e querer botar uma toca dentro do shopping. Mas o contrário, ele quer levar o shopping lá para o lugar onde ele mora. Então é a mesma coisa. Com a globalização, as pessoas começam a ter esses conhecimentos, e esses conhecimentos influenciam, eles querem aquilo para eles. E vai fazendo uma revolução natural. Observe a história recente desses líderes que nós tivemos aí, que eram aqueles realmente como se fossem déspotas, eles foram sendo eliminados de forma natural. Não cabe mais na humanidade essas lideranças. Porque, além de elas serem perigosas, colocarem a humanidade em situação de perigo, elas não encontram como líder, a não ser que ele compre o poder. Mas como líder mesmo, dando a oportunidade de que faça-se uma escolha, dificilmente esses perfis eles atingirão. Exceto aqueles casos em que, por necessidade expiatória, etc., ele vai ser um instrumento, não que ele tenha que ser um instrumento para isso. Mas nós observamos que as coisas vão correndo de maneira natural. Esses espíritos que estão chegando, esses líderes que estão chegando, essas lideranças, são espíritos que vêm, espíritos nobres, espíritos bons, que não vão usar-se do poder, ao contrário. Eles conquistarão realmente o respeito para poderem exercer as suas missões, as tarefas às quais estão vinculadas. Agora, que tal uma instituição que lida com voluntários? Como é que a gente vai falar? A pessoa é voluntária, e daí? Vamos raciocinar um pouco. Eles têm mais probabilidade de lidar com o poder ou com a autoridade? Algum de vocês pode responder o que está escrito. Se tentar usar o poder com os voluntários, certamente eles não ficam, dão um bye-bye, vão embora
Está ali voluntário, para quê? Submeter à sua vontade. Não tenho nada a perder. Isso está certo. Agora, eles só são voluntários em uma organização que satisfaça as suas necessidades. Uma casa espírita, ela terá voluntários desde que satisfaça a necessidade do voluntário. Isso quer dizer que nós vamos mudar o que nós temos para atender a necessidade do voluntário? Porque nós temos convicção que todos nós necessitamos dessa mensagem de Jesus. Então, quem chega na casa espírita, chega necessitado. E nós já sabemos o que é que temos que dar para ele. Por isso que nós temos que perseverar na divulgação da doutrina e na vivência dela, para oferecer isso a quem chega na casa espírita. Se oferecer autoajuda, não é que a pessoa está precisando. Se oferecer qualquer outra coisa que não seja doutrina espírita, mesmo que tenha um nome, também não atende à necessidade. Quem nos consola é quem nos explica quem sou, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Essas são 3 perguntas que a humanidade vem fazendo há muito tempo. E que Jesus, lá no seu Evangelho, e a doutrina espírita agora, nos explicando isto, para que nós possamos entender por que eu estou sofrendo. Por que o meu filho morreu de um acidente, minha mãe, eu estou passando por essa circunstância? Por que eu estou nessa angústia tanto que eu perdi o gosto pela vida? Esses questionamentos todos, a doutrina espírita consola. Explica quando nós começamos a entender a imortalidade. Somos espíritos imortais. Começamos a entender que nós somos o construtor do nosso próprio destino. Fazemos plantios livres, mas a colheita é obrigatória. Que somos aqueles que sofremos porque nos desviamos por rebeldia das leis divinas. E aí, quando começamos a observar esses princípios, essas realidades que são leis naturais, naturalmente faz uma grande mudança dentro de nós. Quando faz mudança, eu vou ter que dar uma solução para isso. Porque agora eu não posso dizer que eu não sabia. Eu sei, minha consciência está despertando para poder agora eu mudar. Por isso que o espírita não pode ter um comportamento ser igual ao que não é espírita. Porque se for igual, ele tem algo a mais diferente do outro que ele não está exercitando. Porque não conhece o que o espírita conhece. E quando nós somos coerentes, eu não posso ter um comportamento igual do outro. Respeito do outro, mas não posso ter um comportamento igual. E, naturalmente, o outro vai observar aquilo que é diferente, pode até reagir, brincar, mas depois respeita. Um dos meus filhos, que eu tenho 4, né, já estão grandes, já tenho 10 netos, ele me falou uma vez, ele já adulto, que ele saía com os amigos e, na hora, eles nunca beberam, não que isso foi forçado, mas também em casa nós não tivemos o hábito, nem nada disso, e o próprio esclarecimento que eles tiveram desde cedo a respeito das suas responsabilidades. E chegava no local, e aí o pessoal ia beber, não sei o quê, e um pedia, não sei o quê, o outro pedia aquilo outro não sei o quê, na hora dele ele pedia um suco. Aí o pessoal olhava, suco? Aí, tá doente? Não, suco. Ah, porque eu não gosto, não sei o quê e tal. Ficou aquela coisa assim no início. Aí depois, quando ele tanto, era suco, refrigerante, aí o pessoal já pedia, já brincadeira. Olha aqui, o Breno aqui é suco. Aí suco e tal. Mas ele notou que, com o passar do tempo, aquelas pessoas tinham vontade de tomar o suco, de pedir o suco, e não o que estavam fazendo, mas não tinham coragem de fazer isso. E ele observou que ele ganhou uma autoridade natural perante os outros, sem fazer nada. Porque ele não estava fazendo nada, mas ele ficou sendo, ele era respeitado porque não bebia, não fazia aquilo, porque ele dizia, papai, para mim era muito bom, no final a conta vinha desse tamanho para os outros, e para mim a conta era desse tamanhozinho. E os outros saíam meio assim, e eu saía bem tranquilo, do jeito que eu entrei, saí, tudo bem. Então são condições que a vida nos dá dependendo de como você se comporta. Então por isso que não é vendido. É algo que é de você, é o que você é.
Então, nós precisamos trabalhar isso como espírita para que nós vivenciamos aquilo de bem e de bom que a doutrina nos traz, que nos consola. Por isso que a gente tem que ter coerência. A minha atitude não está coerente com isso, quanto que eu aprendi, não, minha consciência vai doer. Por isso que Santo Agostinho, lembra lá que no final do dia, né, ele faz lá toda aquela... Como é que foi hoje? Eu fiz assim, faz assim. Aí no dia que a gente fez um ato bom, oh, que sono bom. Tirei um peso de mim, não é? Porque aquele dia tinha algo que estava... Eu estou livre. Se pudesse levitar, eu estava levitando. Porque é o que nós somos, que nós desejamos. Mas, às vezes, essas coisas ficam em nós, até o momento que nós chegamos a esse ideal, que é o que se precisa. Que tal pensarmos na relação empregado ou empregador? Nós podemos dizer, olha, mas não tem empregado na casa espírita? Tem. No Brasil tem muita. Um dia, talvez com o crescimento, haja necessidade, porque tem certas atividades que nós só precisamos, que não podemos dispensar. Então, essa relação, lidamos com voluntário no mundo dos negócios, da mesma coisa. Eu lido com empregado na casa espírita, eu lido com voluntários no mundo dos negócios, já que é meu empregado. Vocês já pensaram nisso? Eu estou lá empregado numa firma, estou ganhando tudo por mês. Eu sou voluntário, tenho alguma coisa na firma, eu tenho que fazer. Meu papel é chegar 8 horas, digitar lá 5 ou 10 ou 15 ofícios, depois eu vou para o almoço, à tarde eu faço mais 50, vou embora, meu trabalho está cumprido, etc. A partir daí eu vou me embora. Esse é meu papel. Estou ganhando para isso e estou fazendo esse trabalho. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer além disso como voluntário? Apesar de eu estar ganhando dinheiro? Esse é um assunto que nós precisamos refletir. Nós podemos alugar as mãos, braços, pernas e costas e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. É o que eu estou dizendo. Fui alugado, fui pago para eu fazer X ofício de manhã, X ofício à tarde. Mas será que os empregados não são voluntários no sentido literal da palavra? Será que eu, para fazer os ofícios de manhã e de tarde, eu não sou voluntário também em algumas coisas? Tem liberdade para sair do emprego? Se eu não gostar, tem. Pode ser que na esquina ali alguém me pague 30 centavos mais do que eu estou recebendo aqui. Eu vou fazer 5 ofícios de manhã, 15 à tarde, porque eu recebi 30. Mas também alguém pode me pagar menos e eu sair do emprego. Alguma razão está me levando a isso. Se o meu chefe usa poder, eu posso tomar uma decisão dessa. Se ele lidera, é bem diferente. Então, o que é que se diz dos corações dos empregados? O que é que se fala das mentes? O que é que nós podemos falar dos compromissos, da criatividade e das ideias? Porque eu faço 5 ofícios de manhã, 15 à tarde. Mas eu tenho um coração que fica sensibilizado dependendo do relacionamento que eu tenho com o meu chefe. Se ele, para mim, está usando poder, meu coração talvez não goste muito. Eu tenho uma mente. Eu tenho um compromisso. Eu tenho criatividade. Eu tenho ideias. Será que isso aqui, o dinheiro que eu recebo no final do mês, paga isso? Não. Isso aqui não paga. Para que a minha ideia, minha criatividade, meu compromisso, minha mente, meu coração seja colocado, eu tenho que ser voluntário. Vamos ver? Alguém pode exigir do outro isso, compromisso? Pode exigir excelência, criatividade? O ofício que eu faço é padrão. Botei lá, fiz padrão. Acabou. O compromisso que eu tenho é fazer 5 e 15. Esse eu faço. Agora, se eu tiver que fazer 15 de manhã e 15 à tarde, ou 15 de manhã e 50 à tarde, será que eu faço? Não. Faço 5 e 15. Acabou. Será que esse ofício está muito bom? Será que o papel que eu uso, a empresa, será que eu não tenho uma maneira melhor de eu fazer isso tudo? Talvez fazer 15, 20 de manhã e à tarde ficar livre para fazer outra coisa? Isso tudo são criatividades que, se eu usar o poder, eu não conquisto. Mas, se for líder, nós conquistamos.
Por isso que quando se precisar exercer o poder, o líder deve refletir sobre essas coisas. Porque se o líder ele começa a usar o poder, é porque ele nunca foi líder. Ele não precisa fazer uso desse tipo de coisa. Um pai não precisa dizer para o filho, você é meu filho, tá bem? Me respeite. Então é claro que ele é filho e pai, não precisa dizer. Quando ele diz isso, ele está usando o poder, esqueceu a liderança, já saiu do contexto, para que possa realmente, com habilidade, fazer com que as pessoas trabalhem com gosto e dê algo mais que o dinheiro não compra. Então, quando nós temos empregados numa casa espírita, nós devemos raciocinar com essas coisas também, para que eles possam se sentir bem, possam ser criativos. Porque se eu estou fazendo um ofício de um jeito, a minha criatividade pode melhorar o padrão do ofício, dizer uma palavra diferente. Mas, chefe, olha isso aqui, quando você olhar a pessoa que está lá fora, ouve, não é bom. Em vez de dizer respeitosamente, bota assim, fraternalmente. A criatividade é o chefe, realmente, porque fraternalmente é melhor. Não é? Aí a gente usa, mas foi ideia dele. Mas ele deu essa ideia por quê? Porque o chefe está liderando. Exceto se ele for outra pessoa de personalidade que quer agradar o chefe para fazer isso, mesmo que o chefe seja poderoso, e ele quer atingir o lugar do chefe, aí começa a fazer esse jogo que não é o jogo da transparência. Né? Liderar é conseguir que as pessoas sejam feitas através das pessoas, que as coisas sejam feitas através das pessoas. E isso coloca sempre duas dinâmicas em jogo, a tarefa e o relacionamento. O perigo é concentrar em uma das coisas. Ou concentrar o foco na tarefa ou o foco no relacionamento. Quando nós nos concentramos apenas nas tarefas a ser realizadas, alguns sintomas surgem. Pode-se ter insatisfação, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. A tarefa é 5 ofícios de manhã, ou se não fizer, a coisa vai ficar preta. 15 à tarde, se não fizer, ou seja, eu estou concentrado na tarefa, aí o outro é o resultado, tem que fazer isso, e todo mundo aí, a empresa vai, e um clima de... Porque às vezes assim, não deu para fazer 5 de manhã, mas eu vou fazer 4, porque vou utilizar que deu um problema, vou fazer 16 à tarde. O resultado é 20. Mas foi mas não, tem que ser 5 de manhã, vai sair depois do almoço para fazer 5. E aí perde o almoço, como é que vai fazer os 15 à tarde? O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupa com o relacionamento, não tem a direção assegurada. Porque ele não está preocupado mais com a tarefa. O negócio dele é ser o bonzinho. Está aqui, tudo bem, apertou. Ah, não, você fez 4, mas vamos ajeitar que a gente vai. Né? Aí, no final, não faz 16, faz 15, ficou 19. E não fez os 20 que tinha. A chave para tudo isso é executar as tarefas enquanto se constrói o relacionamento. As duas coisas. Você tem que fazer a tarefa, mas a minha relação com você é de respeito. Tudo bem, você não faz os 5 de manhã, mas vamos ver, como é que você está à tarde? Você está bem? Por que você não fez os 5? Olha, porque eu tive uma dor de cabeça, deu um problema, faltou papel, atrasou, etc. Muito bem. E à tarde, dá para você fazer 16? Porque se não der para fazer os 16, nós não estamos pensando na casa, na nossa empresa, que precisa de 20. Aí, se você não puder, a gente dá um jeito aqui, mas daqui a pouco chama o outro para lhe ajudar, etc. Isso é uma relação diferente, de respeito. Aí a pessoa, não, chefe, vou fazer os 16, mas tem um horário de saída do ônibus. Você tem... Não, se não der, eu saio a hora que der para o meu compromisso. Ou não se preocupe não que vai ser os 16. Pronto, aí o líder fica tranquilo, 16 à tarde, 4 de manhã, 20. Mas por quê? Houve
um diálogo onde as duas coisas foram equilibradas. Se nós nos concentrarmos em uma ou outra, não temos equilíbrio. Por isso que a harmonia está no equilíbrio dos opostos. Toda vez que nós estamos num dos extremos, nós estamos correndo risco, estamos correndo perigo. Os relacionamentos são importantes quando se lidera? Tudo na vida gira em torno de relacionamento. Eu me relaciono com Deus, através da religiosidade. Recolho-me no meu quarto e me relaciono. Eu peço, eu rogo. Não é isso que a gente faz? Nos relacionamos também, no meio familiar, com o chefe, com os amigos, com os filhos. É a chave da vida. Agora, nós espíritas, essa vida de relacionamento não pode ser igual àquele que não tem o conhecimento que nós temos. Por isso que nós temos que ser caridosos, ter boa vontade, ser indulgente com o defeito do outro, perdoar quando necessário. Porque se nós não fizermos isso, seremos iguais aos outros. Não ter boa vontade, agora que eu não tenho mesmo. Não é? E o defeito do outro, agora eu vou botar aqui na internet para todo mundo saber qual é o defeito. Perdão nunca, nem pensar. Nem morto, como diz o outro, né? Ou morta. Então não pode esse comportamento ser nosso. Os líderes verdadeiramente grandes têm a capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Não se conhece um líder reconhecido pela humanidade que não tenha relacionamentos saudáveis. Aqueles líderes das guerras, ele tinha para os seus liderados um relacionamento saudável. Não tem para o inimigo. Que para o inimigo ele dizia só água, né? Para os amigos tudo. Mas a questão da liderança no ambiente com aqueles que estão, e os que estão praticando o bem, ele lidera a humanidade inteira, porque não tem inimigos. Qual o ingrediente mais importante no relacionamento bem-sucedido? Quando nós confiamos, meu caro, fecha os olhos e vai embora. Então, essa relação de confiança é importante. No dia que o líder, a liderança, perde a confiança, acabou. E pode ser perdida assim, no átimo. Agora, para ter confiança é conquista, é tempo. E tempo demorado, não é assim, amanhã. Quem é que chega por assim, olha, confia em mim. Confia em mim que eu sou uma pessoa boa, né? Aí o outro, está bem, confia em mim, mas esse está bem, vamos aguardar para ver, né? Aí faz um teste, espera, e faz outro, e vai, porque às vezes as pessoas querem que confie para dar um bote depois. Um Trump, né? Um Trump, né? Então, essas coisas são naturais. Agora, nós precisamos, na realidade, adquirir isso, chamado confiança. A confiança é algo que nós precisamos conquistar. E depois de conquistada, sim, aí o líder, ele consegue levar as pessoas. E as pessoas, às vezes, dão até a vida em confiança. Sem confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento. A liderança começa com a vontade, que é nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. Se não tiver vontade, a liderança não acontece. Porque, imagina Francisco. Estou sem vontade, vou dormir cansado, não vou agora dar boa noite a todo mundo. Ele criou um hábito, se ele fizesse isso, todo mundo ia ficar, cadê o Francisco? Né? Cadê o irmão Sol? Não veio, aí ia ficar dando saudade para os outros, aí tem algum problema, aí todo mundo ia levantar para ir lá ver o que é que estava acontecendo com ele. Então é sacrifício, mas tem que ter vontade. E essa vontade, nós vamos observar que ela tem que ser usada para isso. Vontade de amar. O líder que não ama, ele não é líder. A liderança tem que ter esse componente. E a vontade de colocar isso em prática.
Então, para compreender liderança, autoridade, serviço e sacrifício, é preciso conhecer o significado do amor. Sem esse componente, a gente não consegue isso, não. E quem é que melhor demonstrou? Então, por isso que ele é guia. Por isso que ele é modelo. Nunca devemos perder a referência. É o maior líder que nós conhecemos. E é por isso que ele nos conduziu todos, na sua liderança, para esse ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E conduz a humanidade e conduzirá o tempo todo para este. 3 anos só, né? Conosco, que a gente conhece da vida pública. E a partir daí a liderança é tão forte, o magnetismo é tão grande, que foi o suficiente para reavivar em nossas consciências o caminho que nós devemos seguir, as leis divinas. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Está lá no Evangelho. Se nós vivenciarmos o amor, naturalmente a liderança acontece. É o tipo mais perfeito que nós temos. Todos nós sabemos. Mas na hora de exercer a liderança, a gente esquece dele. Vai procurar os outros líderes tão imperfeitos quanto nós, para podermos seguir como modelo, como guia. E ele está tão próximo de nós, na doutrina, nos exemplos, nas coisas, que nós esquecemos dele. Como é que ele liderava? Como é que ele fazia? Ele jamais desrespeitou qualquer ser humano. Tratava-os com tanto amor, que mesmo que o traiu, ele jamais demonstrou um sentimento diferente para daqueles que não o traiu. Sem distinção. Então, liderança é algo que nós precisamos ter habilidade para fazer. Nós, espíritas, temos condições perfeitas de encontrar na própria literatura espírita, nos exemplos que o Cristo nos dá, quando lermos o seu Evangelho, quando lermos o Novo Testamento, observarmos naquilo que está sendo trazido para nós, não a parte literal, mas olhar o espírito daquela parte literal, o espírito da letra, que nos traz esses exemplos todos de liderança, de administração, de como se relacionar com o próximo. Como é que Jesus fazia? Ele jamais colocou um dos seus apóstolos, discípulos, em ridículo. Nem mesmo os fariseus. Ele apenas dizia a verdade para eles, e eles é que ficavam em ridículo, porque não tinham resposta. Mestre, aí mostra uma moeda. Quando ele pede, porque eles queriam testá-lo contra, ver o que ele dizia contra as leis dos homens. Quanto àquilo que César, as coisas estavam estabelecidas. Aí ele sabiamente, me dá uma moeda dessa aqui, deram a moeda. Dá a César o que é de César, dá ao Pai o que é do Pai. Então, é um exemplo. Não há um momento que nós não encontramos em Jesus o exemplo para qualquer coisa, e de liderança especialmente. É claro que nós estamos tratando de um modelo, de um guia a seguir. E não desejamos, como modelo, como guia, ser igual a ele, porque não somos. Mas é a referência, é o caminho para que nós possamos mirar nele e trazer isso customizando para o nosso contexto, para onde nós estamos. Nós ainda temos um módulo, mas o horário previsto é até as 3, não é?
Isso. Então, nós temos aqui uma pergunta, que eu acho que era da outra, que eu vou, já que eu deixei aqui disposto para a pergunta, que colocaram aqui. Como podemos conscientizar ou incentivar os próprios trabalhadores da casa espírita da importância das obras básicas? Por exemplo, Gênesis. Tem pessoas que estudam o Evangelho, por causa do Evangelho no Lar, que eu diria que das obras é a mais doce, porque trata justamente dessas coisas que nos tocam intimamente, né? E às vezes não lê o livro dos Espíritos todo. Gênesis, céu e inferno, livro dos médiuns. A FEB fez uma pesquisa em 2011 a respeito da questão da mediunidade. E nós ficamos muito... Foi até a Marta que fez isso à época. E ficamos muito, diria, tristes, mas surpresos. Porque os espíritas não liam o livro dos médiuns. 15%, 20% é que leu. E na pesquisa feita, se perguntou assim, você já leu o livro dos médiuns? Se leu, sim. Do que você leu, o que é que mais você achou interessante? E o que é aquilo que não lhe tocou muito, alguma coisa assim, pergunta. As respostas foram as mais... Ela fala até brincando que tinha resposta que não era nem do livro dos médiuns, nem do livro dos espíritos, era uma resposta a outra, qualquer de outra obra. Então é sinal de que a pessoa disse que leu, mas não leu. Né? Agora, como fazer isso é incentivando. É incentivando. O estudo na casa, a casa tem que oferecer um leque de oportunidade para quem entra na casa. Eu cheguei na casa espírita carente. Então, fui atendido. Fui atendido por alguém que me conduziu, porque ela tem o atendimento espiritual, o atendimento fraterno. Essa pessoa me esclareceu, essa pessoa me consolou naquele momento, que eu estava desesperado, e a pessoa me orientou. E me orientou e me conduziu. Aí não me oferece, olha, essa casa aqui, nós oferecemos o estudo das obras básicas. Nós temos o estudo do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, da Gênesis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu digo, o que é isso? Olha, o livro dos Espíritos é assim. Essas outras 4 obras são decorrência dessa, que o codificador pegou o capítulo 1º e colocou numa obra dessa. Pegou o capítulo 2º, noutra. Pegou o capítulo 3º, desdobrou em outro. Pegou o capítulo 4º, desdobrou em outro. Aí nós temos a Gênesis, capítulo 1º. Temos o livro do Médiuns, capítulo 2º. Temos o capítulo 3º, que é justamente a parte do Evangelho, a parte moral. E temos o céu e o inferno, que é... Ah, céu e inferno, e tem... E é isso. Eu digo, olha, você pode fazer o seguinte, você estuda o livro dos Espíritos, que trata sobre isso, aí depois você vai desdobrar isso no outro livro. Quando você chegar na 4ª parte de Céu e Inferno, mas o livro é grosso, então você faz assim, vai direto na 4ª parte, veja logo o Céu e o Inferno, o que é, aí se você desejar, pega o livro Céu e Inferno e faz isso. Mas eu aqui estou chegando porque eu tenho uma vontade de conhecer, gosto de ciência, né? Eu queria saber as coisas. Livro dos Espíritos, 1ª parte. E aí, livro a Gênesis. O que é a Gênesis? A Gênesis é uma obra que o codificador, ele desdobrou, mas colocou ali também muitas hipóteses. Que, à época, ele, elaborando, ele colocou as coisas que ele realmente pensava. Mas é um livro excelente. Fala sobre a uranografia geral, fala sobre... Aí começa a dissertar. Aí a pessoa, de repente, está estudando a Gênesis na casa. Agora, se nós não estudamos a Gênesis, a gente pergunta, a casa oferece esse estudo? Se não oferece, deve oferecer. Mas eu tenho um estudo sistematizado da doutrina espírita, nobre, é bom. Mas o estudo sistematizado da doutrina espírita vem depois das obras básicas. Se eu ofereço o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado, o estudo e prática da mediunidade, e não ofereço o estudo das obras básicas, vamos revisar isso, repensar, para que ofereça também o estudo das obras básicas.
É importante isso. É uma forma de incentivar. É eu chegar na casa, a casa me dar a oportunidade para eu poder fazer isso. A outra maneira pode ser feita de conscientização. Atenção, essas obras são importantes, vamos ler. Mas eu estou dizendo e a prática na casa espírita. Aí a casa espírita está botando as obras básicas para estudo, mas eu estou recomendando para o outro estudar, e o outro assim, mas eu gostaria de estudar em grupo, porque eu tenho dificuldade. Eu não entendo muito bem, tem umas coisas assim que talvez o grupo aí se complementa. Porque de repente tem um PhD, não é, Geraldo? Por hora desempregado. Então, tem um PhD que vai ajudar o outro naquele aspecto que ele não entende. Nas obras. Tem o outro que é o PhD na doutrina, que já está há 30 anos da doutrina, está estudando a doutrina. E aí ele pode mostrar, aí começa um estudo. Mas se a casa não oferece também, aí fica difícil. A gente vai dizer apenas, conscientizar as pessoas, mas não estamos fazendo. Mas é necessário nós espíritas conhecermos a doutrina espírita. Principalmente agora, que no mundo espiritual, os espíritos que são contra o bem estão estudando a doutrina espírita. Mas estudando profundamente. Eles não estão lendo, não, estão estudando profundamente. Daí a nossa vigilância tem que aumentar. Porque muitos deles vão chegar trazendo dificuldade para nós identificarmos se são eles ou não são. Porque eles podem usar estratégias tão subliminar que vão falar tudo que você vai encontrar na doutrina. Não tem, isso aqui, doutrinariamente, não tem nenhum erro. Está perfeito. Mas utilizar-se de outros recursos para juntar essa aqui e fazer com que aconteça divisão, aconteça dúvida, por práticas que não são espíritas. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Porque no momento que eles conhecem, eles mudam a estratégia. Porque eles sabem perfeitamente o que nós queremos ouvir. Fala-nos. Então, o cuidado é grande. Por isso que é um momento, falsos críticos, falsos profetas. Por isso que é um momento do discernimento. Lembrar Kardec no seu método. Ele deixou 2 legados que vai ficar para todo sempre. O método e a codificação. Para que nós possamos, através do método, identificar se isso é verdadeiro ou não é, se merece apreço ou não merece. Ah, mas se for verdade... Opa, se for verdade não tem problema. Se eu negar a verdade, ela não deixa de ser verdade. Mais tarde ela vai continuar. Eu vou dizer, era uma verdade, pronto, aceito. Agora, se não for verdade e eu admito como tal, aí que o estrago é muito maior. Parece-me que tem uma outra aqui, para mais tarde. Como conquistar novos trabalhadores? Primeiro, oferecendo trabalho. Não é? Tem que ter trabalho para novos trabalhadores. Agora, o novo trabalhador, ele tem que ser voluntário. A casa tem que servir, tem que oferecer para que sensibilize a pessoa em gratidão ela trabalhar pela casa voluntariamente. Então, novos trabalhadores são aqueles, a casa só tem 10 pessoas. Eu queria que aparecesse mais 2. 12, o trabalho está difícil. Não é? 10 pessoas para dar conta disso aqui são os mesmos de sempre. O meu jugo é suave. Agora é leve, porque os ombros nossos podem suportar. No momento que os encargos, os cargos, estão sobre os nossos ombros, por mais pesados que pareçam, eles são leves no momento que nós temos o jugo. Eles passam a ser leves no momento que temos o jugo do Cristo, que é suave, que é a sua doutrina. Então, se tem 10, nós vamos dar conta disso, porque isso aqui dá. E vai dar conta. E não se desespere não, que vai aparecer trabalhador. O trabalhador aparece na casa espírita desde que a casa espírita esteja em harmonia, em paz. Esteja oferecendo o seu serviço. E aparece porque o plano espiritual é quem está fazendo isso.
olhou, o centro espírita aqui em Orlando vai precisar de 10 trabalhadores, porque lá na frente ele vai abrigar os doentes que vão chegar aqui, que são 50. Aí ele manda os 10. O que nós precisamos fazer é saber acolher os 10. Porque às vezes os 10 chegam, o trabalhador, e nós não sabemos acolher, a gente isola. Porque a pessoa chega, e às vezes chega com alguns problemas, com algumas coisas, e a gente esperava que a pessoa fosse estar atrapalhando. Temos que acolher. E o acolher é usar a caridade. E aí isso vai multiplicando. Eu digo por experiência própria, na própria Federação Espírita Brasileira. Temos agradecido a Ismael, plano espiritual, demais. Porque tem um problema, a gente busca uma solução, e aí estamos estudando, trabalhando, para ver, de repente, aparece. Sabe de onde é que aparece até? Porque lá tem muitas pessoas que frequentam a casa. Aparece dentro da própria casa. Eram companheiros que ali estavam e que nós não sabíamos de suas habilidades. Mas que aquilo, quando fomos ver, está ali dentro. Aí convidamos o companheiro, quando vê, meu Deus do céu. Mas a gente fica pensando, por que não antes? Porque não era o momento mesmo. O momento era agora, ele apareceu. Pronto, passado, esquece, vamos botar para frente. Então é nós sabermos identificar esses trabalhadores. Às vezes chega uma pessoa na casa com tanto problema. Aí nós acolhemos. E ela depois, ela verifica que o problema dela era a falta, a ausência do conhecimento do Cristo, da sua doutrina. Quando ela conhece o Cristo, ela começa a resolver o problema dela. Resolveu. Se essa pessoa permanece na casa, talvez 5 anos depois, 3 anos, algum tempo, é um dos melhores trabalhadores que a casa tem. Mas se a casa não soubesse acolhê-lo, ia perder um trabalhador, que chegou doente, mas estava pronto para o trabalho. Só faltava era essa reciclagem. Então, eu vejo que nessa questão da quantidade é algo que nós não precisamos nos preocupar muito, mas nos preocuparmos em fazer o dever e aguardar que aqueles que cheguem na casa, nós o acolhamos e ofereçamos o melhor para eles, que com certeza eles, em gratidão, se oferecerão voluntariamente para o trabalho. Se somos poucos, vamos aguentar a barra enquanto poucos. Porque Jesus já disse, muitos chamados, poucos escolhidos. Ele já sabe que não são muitos mesmo os trabalhadores. Porque nós estamos numa fase, lá na regeneração, aí são muitos trabalhadores, poucos os que não são. Mas agora é o inverso. É essa construção que nós temos e o compromisso que nós temos também. Por quê? Porque os mourões, eles não podem ficar juntos numa cerca. Uma cerca precisa de um morão aqui, outro morão lá, outro morão lá. Só junta quando unidos, esses morões juntam para traçar os problemas. Depois eles voltam para suas posições para que a cerca mantenha sustentada. Então, se nós pegamos e juntamos todo mundo num único local para que tenha quantidade, vamos pensar porque a quantidade não nos compete. A quantidade é do plano espiritual. Somos poucos. A casa tem 10, a frequência máxima foram 12. Aí eu pergunto, encarnados e desencarnados? Pode ser 120, 1.200? Chico, certa feita, ia fechar a porta do centro porque não tinha ninguém. Luiz Gonzaga, do Luciano Luiz Gonzaga. Quando ia fechar, ia, mano, Chico, volta. Aí ele volta. E aí? Fala na palestra, tudo normal. E ele ficou fazendo a palestra sozinho. E depois ele foi identificando a presença que tinha a casa lotada de desencarnados. Então, agora mesmo, somos quantos aqui? X. E o plano espiritual? A gente não tem ideia. Então é um trabalho que nós devemos estar tranquilos, porque estamos trabalhando com Jesus. E trabalhador não vai faltar. Como recurso, não vai faltar. Pode ter certeza disso. Nunca faltou no movimento espírita. O que falta é vontade. O que falta é perseverança da nossa parte. Né? Então é isso que às vezes falta de nós. O que falta é vacilo, né? Porque, perdão, o que falta não, o que tem é vacilo da nossa parte. E por ter vacilo a gente fica em dúvida, porque a nossa fé ainda não está convicta disso.
Então, não devemos desesperar, porque toda casa tem um amparo espiritual, para que nós possamos, assim, dar continuidade a essa tarefa, que não é nossa, só dos encarnados, é de ambos os planos da vida. O que fazer quando uma nova pessoa chega na nossa casa, deve ser, na casa, querendo modificar tudo, desestruturar o trabalhador, como acolher os limites, etc. Entendido. Caridade, né? Primeiro é o seguinte: quando se sabe o que quer e o que está se oferecendo, essas investidas não têm valor nenhum. Porque se alguém, eu estou aqui para oferecer a todos que chegam nessa casa doutrina espírita. Conheço doutrina espírita, estudo doutrina espírita, ofereço doutrina espírita. Aí a pessoa chega na casa. Aí eu vim de onde? Vim do lugar X na Terra. Cheguei aqui. Mas eu tenho 40 anos de experiência. Que beleza. Estou, experiência, etc. Deu as referências. Deu. Hoje é tão fácil que a gente pode chegar. Tem telefone lá de onde você veio? Tem, está tudo bem. É um trabalhador já, vamos aproveitar. Ele não está mentindo para nós. Não é? Então vamos perguntar. Pega um telefone e liga, gente. Olha, atenção, país tal, nós estamos recebendo aqui uma pessoa que chegou, não é? Aí a pessoa vai dizer, porque ela deu o telefone, tem 40 anos, você veio de onde? Eu vim da casa tal, que casa tal. Se ela não quiser dar, eu digo, na internet, casa tal, tem telefone. Os senhores conhecem fulano de tal, porque ele está chegando aqui, está dizendo que é um trabalhador, nós estamos precisando de trabalhadores, e nós queríamos apenas aferir para ver qual a experiência dele, para aproveitar. Custa nada isso? Custa. Se realmente isso for firmado, prudência, vamos esperar, vamos oferecer a casa, para testar até a humildade da pessoa. Porque quem chega dizendo que tem isso, tem aquilo outro, porque o verdadeiro espírito ele não chega assim, não. Já é um sinal de que, olha, presta atenção, porque não é bem isso. Ele chega humilde, simples. Depois é que a pessoa diz, você é fulano? Eu soube falar, porque talvez alguém conheceu. Não, tem um amigo lá que estava, foi para lá, mora em Orlando, e não está lá no centro, quando vê, quem é essa pessoa? Não, a pessoa aqui, aí o outro está dizendo, era um trabalhador, diz assim, quem é fulano? Aí passa a ser o contrário. É igual aos profetas. O verdadeiro profeta, ele não se faz reconhecer, ele é reconhecido. O que se faz reconhecer é falso profeta. O trabalhador que chega numa casa dizendo, peito estufado, que tem um currículo tal, que é isso, que é aquilo outro, é um falso trabalhador. Com todo o respeito. Agora, o trabalhador que chega humilde, diz assim, olha, eu vim do Brasil, eu vim da China, de qualquer país, não é? Eu estou chegando aqui, eu sou espírita há tanto tempo, eu queria saber o que é que a casa oferece, os dias da reunião, para que eu possa assistir e participar, pontos. Entrei no ritmo da casa, vou lá participando. Tem estudo? Tem. Só que ele tem 30 anos de estudo sistematizado, né? 40 anos de estudo do Livro dos Espíritos. Tem estudo? Tem. Aí disse, qual é o dia? Livro dos Espíritos. Qual o dia? Quarta-feira. Quarta-feira eu não posso. Tem outro dia? Ele diz, tem no domingo. Domingo eu posso. Posso frequentar? Pode, se eu venho para o livro. Entrou no grupo. Ele começa a estudar a sua experiência, o seu legado, que ele não vai impor. Mas nas discussões, o grupo começa a reconhecer que ele tem algo. Ele está dando algo porque ele está demonstrando, pelo exemplo, etc. Aí, de repente, a casa assim, olha, essa pessoa é um bom trabalhador, não é? Porque apareceu voluntário, olha, está chegando aqui o presidente da FEB, né? Vamos precisar de gente para lavar prato, porque não lava prato, né? Porque é tudo descartável, mas alguém para pegar o saco de lixo para jogar fora dos pratos. Que horas é? De manhã, estou pronto para fazer isso. Opa, é um trabalhador da casa que está se oferecendo. E aí a própria pessoa, com o tempo, não vai demorar muito, 6 meses, 1 ano, você já identifica. Agora, o que chega realmente querendo mudar tudo, você diz assim, olha, essa casa aqui tem dono e sabe o que quer. Ou você se enquadra na casa, ou você vai procurar outra casa. Da mesma forma que a pessoa está sendo sincera para querer mudar tudo, porque como é que eu chego na casa... Imagina eu cheguei aqui, estou na casa do Geraldo, né?
Aí Geraldo me trata com o maior carinho, chego lá, oferece aquele casarão bonito, tudo, aí assim, tem um quarto para você. Ah, Geraldo, essa cama aqui na posição não durma assim, não. Vamos tirar essa cama daqui e botar no outro canto. Ah, esse banheiro aqui eu não gosto assim, não. Vamos. Não pode. Não pode. Então é a mesma coisa, é uma falta de ética, de educação que a própria pessoa está tendo. Então, se tiverem trabalhador, prestem atenção, tratem eles com muito carinho, né, com muita caridade, mas sejam sérios com eles. Né? Digam para ele que a casa tem uma programação, que a casa divulga a doutrina, na peculiaridade da casa, que talvez não seja igual à casa que ele veio. Porque a casa que ele veio está num outro bairro, num outro local, num outro país, ou no mesmo país, pode estar aqui do lado, mas é diferente. Porque essa casa tem um compromisso, as pessoas, etc. Mas estão todos divulgando a mesma coisa, a doutrina espírita. Estão unidos num trabalho, estão unificados no mesmo propósito. E aí a pessoa vai se ajeitar e, de repente, se não gostar, ela vai procurar outro, onde ela vai poder mudar, né? Mas, pelo menos, na casa que nós estamos, não vai encontrar essa possibilidade, né? Que fica. Muito bem. Eu tenho um outro módulo que é líder, que eu falei de liderança, mas esse outro nos leva à parte que é justamente um outro aspecto. Se alguém estiver cansado, quiser um intervalinho, a gente faz. Eu estou vendo aqui que eu tenho meia hora, né, para não passar dos horários que a gente tem que cumpri-lo, mas nós vamos falar de maneira rápida aqui. Eu preciso do help aqui da Lívia, para me ajudar. Opa. Hein? Pronto. Aí eu fecho aqui. Agora já foi. Agora eu venho aqui. Isso aí, pronto.